Bom dia! Hoje, na aula de português, nós vamos dar continuidade às aulas passadas que falamos sobre verbos. Bem, na aula de segunda-feira, falamos sobre os modos verbais, que são três, modos verbais, conforme também os tempos verbais, que é o presente, passado e futuro. Nós vimos o modo indicativo, que é a certeza diante do fato, ou seja, de que a ação ocorreu ou ocorrerá. Falamos do subjuntivo, que é a atitude de dúvida diante de algum fato, ou seja, os verbos demonstram dúvidas sobre as ações, são suposições e hipóteses. E também vimos o modo imperativo, que é a função que tem função específica de ordenar, dar sugestão ou fazer pedido a outra pessoa, e podendo ser afirmativo ou negativo. Então, a gente viu esses três modos verbais. A gente utilizou como exemplo o verbo brincar, e eu deixei outros exemplos no próprio vídeo, que foi outro exemplo a cada modo verbal. Eu coloquei lá uma imagenzinha com o que seria, o modo verbal, e o exemplo, os dois exemplos. Hoje a gente vai falar sobre a locução verbal. A gente vai começar na página 234, que tem umas questões que vão ajudar a gente a entender o que é a locução verbal, e eu vou mostrar para vocês outros exemplos, tá, sobre o que é isso. Então, assim, já adiantando, a locução verbal, ela é a combinação de dois ou mais verbos que juntos eles expressam uma mesma ideia, uma única ideia, tá? E a gente vai ver um exemplo do livro que ele vai nos mostrar, e vamos ver mais três exemplos para que a gente possa assimilar melhor, para aprender melhor. Olha, aqui a gente vai ver uma questão, é a questão de número 5, da página 234. Ela tem A, B e C. A gente vai fazer ela porque ela vai nos ajudar a identificar a locução verbal, e depois a gente vai ver outros exemplos de locução verbal. Leia a notícia a seguir e responda as questões. Floresta vertical. A primeira floresta vertical da Ásia já está quase pronta. A floresta de Nanjing está sendo construída em um prédio de mais de 108 metros de altura, na província de Jiangsu, no sul da China, para ajudar a reduzir a poluição do ar, que é uma das maiores do mundo. Em uma área de 6.000 metros quadrados, mais de 3.000 plantas vão ajudar a limpar o ar, pois juntas elas produzem 60 kg de oxigênio por dia e absorvem 25 toneladas de dióxido de carbono da cidade. No prédio haverá escritórios, hotel, escola, museu e um clube. A torre terá varandas para os visitantes ficarem perto da vegetação, e cada proprietário terá seu próprio mini jardim para desfrutar. Vamos ver algumas perguntas são de interpretação de texto, e outras já falam sobre o assunto, que é o locução verbal. Por que essa floresta é chamada de floresta vertical? No caso, é por conta da posição que ela foi projetada, tá? Porque ela se desenvolve, tá? Se desenvolve para cima, tá? E não para os lados, tá? É para cima. Por isso que ela é chamada de uma floresta vertical, porque ela é projetada para cima, acompanhando o prédio, no caso aqui os prédios, que são 2 prédios. A floresta vertical já estava pronta quando a notícia foi publicada. No caso, ela não estava pronta porque estava em construção, e a notícia ela fala isso no seguinte trecho, quando diz assim: está sendo construída, haverá escritórios, terá varandas. No caso, indica
andamento, né? Indica que há previsões para o futuro, ou seja, são verbos colocados no futuro, tá? Eu vou mostrar ele aqui para vocês, tá? Olha só, está sendo construída. Sendo esse verbo aqui, do verbo ser, ele está, no caso, colocando ela como não acabada. Verbos que indicam futuro, ou seja, que o prédito ainda não está pronto. Aqui, ó, haverá. Esse verbo aqui, ele está no futuro, tá? Então, haverá, que ainda vai acontecer isso, ainda vai ter escritórios, hotéis, escolas, tá? Terá também é um verbo, então, no futuro. Então, isso indica que o prédio ainda não está pronto. São verbos que indicam futuro, tá? Que a ação ainda vai acontecer. Qual das formas verbais, aqui, ó. Qual das formas verbais abaixo a expressão vão ajudar em destaque no texto equivale? Marque com o X a alternativa correta. Aqui nós temos 3 formas verbais. Ajudavam, ajudarão, ajudasse. São do verbo ajudar, tá? Então, essa expressão aqui, vão ajudar, ela pode ser substituída por qual dessas alternativas, né? Equivale a qual desses verbos? No caso, ajudarão, porque vão ajudar está indicando futuro, tá? Então, aqui, ó, essa expressão vão ajudar é uma locução verbal, tá? Porque esse aqui é o verbo auxiliar e esse é o verbo principal da frase, tá? E, então, eles expressam a mesma ideia, que é de ajudar, tá? E, então, o verbo ajudar, que aqui está, ele está no futuro. Ajudarão. No caso, aqui é um verbo e aqui é uma locução verbal, que é a união de 2 verbos para expressar uma única ideia. A gente vai ver aqui outros exemplos, tá? Que vai além do livro. Aqui nós temos o 2, 3 exemplos de locução verbal. Os outros 3 são verbos que eu vou explicar para vocês. Aqui, na primeira frase, o que você vai ser quando crescer? Aqui, ó, esses 2 verbos aqui é a locução verbal, tá? Ó, vai ser. Vou colocar aqui. Locução verbal. Esse aqui esse ser, né? É o verbo principal. E esse aqui é o verbo, vamos dizer, auxiliar ou complementar. Aqui eu coloquei essas 3 opções, essas 3 formas verbais, porque é como está no livro. Lembra que no livro o exemplo dizia assim, vão ajudar, né? Então, aqui a gente pode substituir por um único verbo. Essa locução verbal pode ser substituída por um único verbo. Aqui, se ser é o verbo principal, a gente vai ter que observar, para poder substituir ele, essa locução verbal, por um único verbo, a gente tem que observar o tempo. Ó, o que você vai ser quando crescer? Vai ser é o futuro, tá? Da ideia de futuro. Vai ser, ainda vai acontecer. Então, aqui, ó, seria, esse verbo, ele é futuro? Lembra do que tem algumas formas de futuro. Só que esse aqui seria futuro do
pretérito, tá? Então, aqui é vai ser, futuro do presente, tá? Aqui, ó, tinha sido, tinha sido, aqui não é nem um único verbo. Aqui é uma locução também verbal. Então, já que a gente quer substituir por um único verbo, então também não se encaixaria. E aqui, essa locução verbal, ela está no passado, tá? Então, aqui, o que a gente poderia substituir era por essa aqui, sem perder o sentido. No caso, a forma verbal mais adequada seria essa aqui, ó, será, tá? Ó, o que você será quando crescer, tá? Substitui a locução verbal, tá? O verbo que corresponde ao mesmo sentido dessa locução verbal é este, será. Vamos ver agora aqui. Ele vai chegar mais tarde. Vai chegar é a locução verbal. Locução verbal. O verbo principal é esse aqui, chegar. Tá? Esse aqui é o verbo complementar ou auxiliar. Essa frase aqui embaixo, ela traz um verbo que pode substituir essa locução verbal sem perder o sentido. Ele vai chegar mais tarde. Ele chegará mais tarde, tá? Então, por que eu estou trazendo para vocês a comparação entre a locução verbal e um verbo que tem o mesmo sentido que essa locução verbal? Porque eu posso pedir em uma atividade, ou na revisão, ou na prova, para você substituir a locução verbal por um verbo adequado, que tenha o mesmo sentido e esteja no mesmo tempo verbal que ele, tá? Então, por isso que eu estou mostrando essa comparação. Vamos ver outro exemplo. Maria vai estudar à noite. Esse vai estudar é uma locução verbal. O verbo principal é esse aqui, ó, estudar, tá? Principal é esse, estudar. Se a gente fosse substituir por um único verbo, tá? Esse aqui também é verbo, tá, gente? São dois verbos que juntos expressam a mesma ideia, tá? Se eu fosse substituir essa locução verbal por um verbo de mesmo sentido, seria estudará. Por que estudará? Porque essa locução verbal, ela está no futuro, vai acontecer ainda. Maria vai estudar à noite. Então, o verbo tem que estar no futuro. Estudará. Tá? Estudará. Então, aqui, ó, a gente percebe que locução verbal é a união de dois verbos, ó, dois, que juntos expressam uma mesma ideia, tá? Se a gente quiser substituir, a gente tem que observar o verbo principal e observar ele na frase para ver qual o tempo verbal que ele está expressando para a gente poder substituir por o verbo correspondente, tá? Que expresse a mesma ideia, tá bom? Então, locução verbal, união de dois ou mais verbos que expressam a mesma ideia, tá? No exemplo do livro, a gente viu vão ajudar, tá? No exemplo do livro tá assim: 3.000 plantas vão ajudar. Ó, vão ajudar é o verbo, tá? Aqui é a locução verbal, desculpa. Locução verbal. O verbo principal é esse aqui, ajudar. Essa locução verbal, ela está no futuro. Então, a forma verbal que poderia substituir seria ajudarão, que no caso é um verbo que está no futuro também.
10.000 plantas ajudarão, tá? Locução verbal, vão ajudar, verbo ou forma verbal ajudarão. Então, eu trouxe essa comparação entre locução verbal e o verbo, né? Só um verbo ou forma verbal, para vocês entenderem melhor como é que funciona a locução verbal. E também eu posso pedir na atividade para vocês fazerem igual o exemplo do livro, ó. Observar a locução verbal e marcar qual alternativa das formas verbais poderia substituir ou que equivale a essa locução verbal. Ou eu posso pedir assim: observe as locuções verbais destacadas nas frases e substitua por uma forma verbal adequada, que equivale ao mesmo sentido da locução verbal. Então, você tem que observar, tá? E para substituir, você observa sempre o verbo principal, tá? Então, são esses os exemplos da aula de hoje. Em relação à atividade, como a gente fez a atividade do livro, ela não vai ser do livro, tá? Porque as atividades de verbo a gente já fez do livro, que a gente fez de completar os verbos, ver se ele estava no passado ou no futuro. E a da locução verbal a gente já respondeu. Então, a atividade eu vou passar para vocês, tá? Que não tem no livro. Então, a atividade que está lá no Classroom é para todos, tá? Para todos fazerem. E lá vai estar da mesma forma que a gente está fazendo que a gente fez, na aula. Observar onde está a locução verbal, quem são os verbos que fazem parte da locução verbal, tá? Aí eu vou pedir para vocês, vou colocar para vocês várias frases com locução verbal ou não, para vocês dizerem se aquilo é uma locução verbal ou é apenas um verbo, tá? E vou pedir, quando tiver locução verbal, para que você transforme essa locução verbal em apenas um verbo, mas que não troque o sentido, como a gente fez durante a aula, que a gente viu os exemplos. Então, a atividade, ela não tá no livro, tá bom? Então, ela é para todo mundo que está no Classroom. Bem, o que a gente aprendeu até aqui, né? O que a gente aprendeu hoje? Que a locução verbal é a combinação de dois ou mais verbos que juntos expressam a mesma ideia, tá? Então, isso é uma locução verbal, quando dois ou mais verbos expressam a mesma ideia. E o que a gente aprendeu ao longo dessas 3 aulas sobre verbos? Que verbos são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Sendo que a expressão de ação e estado, ela pode ser feita em 3 tempos verbais, que é presente, passado e futuro. E lembrando que os verbos têm que estar sempre concordando com a pessoa, que é aquele eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou vocês, né, que a gente viu. E ele tem que estar concordando também em questão do número, ele tem que estar ou no singular ou no plural, tá? Então, ele tem que obedecer tempo, número, pessoa e o modo. São 3 modos: indicativo, tá? Que é a certeza da fala, certeza de que a ação ocorreu, acontece, aconteceu ou acontecerá. Tem o subjuntivo, que é uma dúvida, uma suposição ou uma hipótese, tá? A ação expressa isso. E temos o imperativo, que tem função específica de ordenar, dar sugestão ou fazer pedido a outra pessoa. Esse modo, ele pode ser afirmativo ou negativo, e ele não é conjugado na primeira pessoa, porque já que é uma ordem para outra pessoa, não se tem conjugação na primeira pessoa. E o ele, ela, eles e elas é substituído por você e vocês, tá? Então, a gente aprendeu que os verbos expressam ação,
e estado, fenômeno da natureza. Estão conforme tempo, que é o presente, passado ou pretérito, futuro e futuro. E também ele concorda com a pessoa e com o número, que é singular e plural, além dos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Então, isso foi isso que a gente aprendeu até agora. A atividade, como eu falei para vocês, vai ser para vocês observarem as locuções verbais. E quando for posteriormente uma revisão, a gente já vai falar sobre todos eles de uma vez, tá? A gente vai identificar eles todos de uma vez, tá bom?